O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou um presídio na Geórgia após pagar fiança. Ele se entregou às autoridades devido a uma investigação que apura supostas fraudes eleitorais nas eleições presidenciais de 2020. Quem está com a gente para conversar sobre isso é o Luca Bassani, o homem da informação da Jovem Pan na Europa. E eu quero entender, Luquinha, tem foto do homem fichado? É isso mesmo? Tem sim, Paulo, é uma foto polêmica que rodou o mundo e já viralizou. Bom dia a você e a todos que assistem o Morning Show nesta sexta-feira. O ex-presidente americano, Donald Trump, também, que concorre para ser um dos candidatos ao Partido Republicano nas eleições de 2024, no condado de Fulton, na cidade de Atlanta, na Geórgia, e foi fichado como qualquer outro cidadão. Ele, que em outras vezes compareceu a delegacias de polícia, não teve essa foto tirada, mas pela primeira vez ontem teve esse procedimento realizado e depois logo essa foto foi divulgada à imprensa e também viralizou o mundo, sendo a primeira publicação no antigo Twitter, o atual X, em 2 anos. Obviamente que milhões de pessoas já visualizaram e o próprio ex-presidente Trump, depois desta participação na delegacia de polícia, que demorou cerca de 30 minutos, disse que é um dia muito triste para a justiça americana e que ele sofre um processo de perseguição política. Ele foi liberado após o pagamento de fiança de $200 mil, o que daria no atual câmbio quase R$1 milhão, e depois seguiu ao aeroporto, onde regressaria à sua casa. De qualquer maneira, nós vemos que ele tem respondido a vários processos perante a justiça americana em diversos estados, principalmente neste caso por conta de alegar fraudes no sistema de votação, nos votos através do correio, nas eleições de 2020, na qual foi derrotado para o atual presidente americano Joe Biden. Muito bem, Luca, obrigado pelas suas informações, um abração para você e um ótimo final de semana. Gente, coloca a foto de novo para mim aí, Mari Vasquez, por favor. Eu quero entender de você o seguinte, o Cláudio Dantas, dá medo do Trump com essa foto ou não? Só antes de você me responder, um rápido break para você que está no rádio, hein? Já voltamos aqui na programação da Jovem Pan nesta sexta-feira, são 10h29. Você tem medo, Claudião? Me salvou. De um olhar desse? Ele tá bem, né? Fez cara de bravo mesmo. Realmente. Olha, é uma situação complicadíssima, né? Assim, infelizmente nós estamos vivendo já há bastante tempo, no Brasil especialmente, mas agora a gente está vendo nos Estados Unidos, a política cada vez mais intricada com o noticiário policial, né? Então, eu acho que teremos cada vez mais esse tipo de imagem para a sociedade. O que isso deve ter de efeito, né? Que o eleitor ele tenha mais discernimento na hora de escolher as suas lideranças, pare de torcer, né? De torcer por político, comece a cobrar efetivamente resultado, é isso. Agora, se a gente for analisar, ele foi detido, pagou quase R$1 milhão de fiança e ainda fez essa cara de má justamente para viralizar. O negócio é extremamente organizado, né? Ou seja, dá para você fazer algum tipo de comparação entre Trump e Bolsonaro no que se refere à postura, Jotinha? Eu acho que dá para fazer sim, né? O Trump, ele foi uma referência internacional, né, para a direita, para a ascensão dessa nova direita que a gente conhece. Então, é claramente que ele meio que tutela a forma como a direita se comunica, principalmente nas redes sociais. Só que uma coisa importante, Paulo, que a gente tem que refletir também, é que muitas vezes nós criticamos a judicialização da política, né? Então, por que sempre pautas que, teoricamente, têm que ser discutidas na Câmara dos Deputados, no Senado Federal ou até mesmo pelo Executivo, devem ser focadas no âmbito político, no âmbito de quem tem voto. Só que também a gente não pode bater palma para espetacularização dos políticos quando utilizam o judiciário para se autopromoverem. Então não é legal essa história de estar utilizando os aparatos investigativos para eventualmente se promover como uma figura perseguida, etc, né? Agora, Maninho, é um homem de coragem, né? Ele é um cara que exala coragem ali. Ele enfrenta mesmo pra valer, ele parte pra cima, ele vai lá, ele questiona. Ele em nenhum momento, assim, olhando essa trajetória do Trump, eu vi um Trump com medo, acuado, tentando fugir. Eu vejo um cara, querendo enfrentar. Pelo menos é o que ele me transmite. O que é curioso, na minha visão, é uma transformação do significado de conservador nos Estados Unidos. Porque, tradicionalmente, o conservadorismo americano estava pautado pelo respeito à instituição,
pelo cultivo, né, do aperfeiçoamento institucional de forma gradual. Então, e o que a gente vê do modo como o Trump se coloca é como um enfrentador do sistema. E o que são os sistemas? Justamente as instituições americanas, a forma como o Estado americano se consolidou ao longo dos anos. Então é curioso esse paradoxo, que a direita americana, no lugar de apegada à tradição conservadora e, portanto, às instituições que foram consolidadas pela democracia americana e que, inclusive, são referência mundial de democracia, né? Os Estados Unidos foi a grande democracia inspiradora para diversos outros processos de democratização ao longo da história, e a gente vê os conservadores agora pautados nesse enfrentamento das instituições, o enfrentamento do que eles chamam de sistema. Então, é muito curioso, porque as instituições são importantes, né? São avanços civilizacionais. É claro que sempre tem seus erros e defeitos e, portanto, precisam sempre ser aperfeiçoadas. Mas o que acontecerá com a falta desse padrão na direita de uma estabilidade institucional e a adoção desse método de enfrentamento, que no fim das contas é quase revolucionário. É uma direita revolucionária. Gente, olha só, deixa eu trazer algumas informações.